pessoal, assim que o pessoal for chegando, eles vão entendendo aí a nossa dinâmica. Já tá colocando para gravar, o Mauri aqui, o nosso assessor, já colocou para gravar. Antes da gente iniciar, eu solicito... Deixa eu ver se esse negócio não está funcionando. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou estar tentando controlar o áudio, mas se vocês puderem permanecer com ele desligado, facilita aqui a vida, né? Antes de iniciar, então, eu reforço a importância do preenchimento da lista de presença, né? Qualquer problema, vocês podem estar me solicitando, que eu vou tentar verificar o que pode estar acontecendo, mas até então o link está funcionando bem, tá? Eu vou começar compartilhando a minha tela. Vocês conseguem me sinalizar se estão vendo a minha tela? Estamos vendo, Pri. Tá, beleza. Só porque da última vez eu só falei e não verifiquei. Mas assim, gente, boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo, que vocês estão aqui presentes, que vocês toparam, né, esse projeto, que é um projeto bem bacana, que tem o foco aí na população em situação de rua, em todo esse contexto da atenção primária. É um projeto que envolve não só o COSENS, mas também outras esferas do governo do estado, envolvem também Conasens, Fiocruz. Então, tem parcerias nesse projeto que são muito importantes e fazem com que ele tome corpo, né? Então, meu nome é Priscila Meira e eu estou na assessoria técnica do COSENS de Santa Catarina e de formação eu sou bacharel em saúde coletiva. Hoje, né, é o nosso primeiro encontro, então, estadual. Os membros da comissão municipal que foram indicados pelo gestor tiveram o primeiro contato na reunião nacional, né, no seminário nacional. Lá eles tiveram a primeira aproximação com o tema, e hoje é a nossa primeira aproximação com o tema de maneira estadual, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tá. Então, assim, algumas pactuações do grupo, tá, gente? O microfone, por gentileza, ele deve permanecer desligado, né, durante a reunião, para evitar ruídos, para evitar interferências no nosso áudio. Se vocês puderem, né, manter a câmera aberta para a gente se conhecer, para a gente trocar experiências, pode ser, tá, gente? Mas fica a critério de vocês, não é obrigatório, a ideia aqui é que realmente a gente possa trocar informações. Se vocês optarem por escrever no chat, tá? Fiquem à vontade, às vezes eu também prefiro falar pelo chat, justamente porque fica gravada a minha fala, né? Mas fiquem bem à vontade, a ideia aqui é que vocês troquem com a gente, mas de uma maneira bem à vontade. Gostaria de solicitar que vocês, então, assinassem a lista de presença que está aqui no nosso bate-papo. É um linkzinho ali que vai abrir no Google Forms, né, que é um formulário. Lá vocês vão preencher, então, essa lista de presença para que a gente possa saber quais municípios do projeto estiveram aqui com a gente hoje, tá? Eu solicito, então, que as nossas falas sejam objetivas e concisas para que todos se oportunizem a falar, né? Todos tenham a oportunidade de falar, de expressar suas opiniões. A duração máxima, então, dessa reunião de hoje é de 2 horas, então, assim, a gente iniciou às 2 horas, a gente pretende terminar às 4 horas, então, a gente vai tentar limitar o nosso tempo para que a gente realmente cumpra esse nosso prazo, tá? Gente, todos vocês, tanto membros da comissão municipal, né, que são os municípios, quanto os membros da comissão de organização, que são as regionais e demais atores parceiros desse projeto, é importante que vocês organizem a agenda para participar das nossas reuniões. Tá? A gente mais para frente vai falar um pouquinho aí do nosso cronograma, e eu espero que vocês entendam da importância da constância desse projeto. Ou seja, foi solicitado, né, nos municípios que fossem indicados tanto um titular quanto 2 suplentes. A ideia aqui é fazer com que pelo menos uma pessoa, né, um técnico, consiga representar o município. Porque na ausência do titular, a gente tem mais 2 suplentes, na ausência de um, tem o outro. Lembrando que os 3 podem fazer parte da nossa reunião, só que na ausência de qualquer um deles, o outro tem que representar. Então, a ideia é que o município sempre esteja, né, representado nessas reuniões para que possa trocar informações com a gente e representando o município principalmente, tá? Qual é o tema do nosso encontro hoje, do nosso primeiro encontro estadual? O nosso tema, então, é a vacinação da Covid e a população em situação de rua no contexto da Covid-19. Os nossos convidados hoje vão ser
a Arielle, né, que é da DIV, então ela vai trazer todo o cenário aí epidemiológico da vacinação dessa população específica, e vamos também falar com a Ludmila, né, que é a técnica da SES aí na área de equidade, que vai trazer um pouco da conceituação, que vai trazer um pouco dessa aproximação com o tema. Então, hoje, o tema da nossa conversa é a vacinação COVID, voltada para esse nosso público-alvo, que é a população em situação de rua. Tá? Então, assim, a nossa agenda de hoje, por que a gente está aqui hoje, né? A gente está aqui hoje para que eu possa apresentar o projeto para vocês, então, essa primeira aproximação, falar um pouquinho para vocês do objetivo do projeto e o cronograma dele para os próximos encontros. O importante é que hoje a gente saia daqui já com alguma ideia desse cronograma, para que a gente possa organizar a nossa agenda, principalmente aí desse finalzinho de ano e início do ano de 2022. Na segunda parte, então, desse nosso encontro, a gente vai trabalhar um pouco com essa questão de conceitos, né, que como eu falei para vocês, a Ludmila vai nos fazer uma apresentação bem bacana, a gente vai poder trocar experiências, e o tempo que a gente pensou para essa apresentação é de 20 minutos. A Arielle, né, então, vai trabalhar um pouco com a gente a vacinação da Covid, né, para essas pessoas, para esse público-alvo em específico, que são as pessoas em situação de rua, também por volta de 20 minutos. E por último, né, a gente vai fazer a problematização, a gente vai trabalhar com dúvidas e a gente vai trocar um pouco de experiências, tá? Então, assim, esse projeto, deixa eu ver se eu consigo puxar essa barra aqui. Então, esse projeto, ele tem um vídeo, né, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, o nosso grupo no WhatsApp. Tem um vídeo institucional de como que é feito essa comunidade prática. Então, assim, ela é uma realização, então, do Ministério da Saúde, né, em conjunto com a Fiocruz, com o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, com a BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com a Fundação Rockefeller, tá? Então, é um projeto grande e que Santa Catarina está envolvido nele, tá? Então, assim, qual é o objetivo desse projeto? A gente vai conhecer as estratégias desenvolvidas na pandemia da Covid-19, de modo a sistematizar reflexões sobre o tema. Pri, o que tu está querendo dizer com isso? Tá difícil de entender. Realmente, em palavras assim que vocês possam entender de maneira mais clara, a gente vai sistematizar, ou seja, a gente vai descrever, a gente vai criar um produto técnico sobre tudo aquilo que vocês já fazem na prática de vocês no dia a dia, que tem atenção voltada para essa população de rua. Por isso que muitos de vocês trabalham na assistência social, muitos de vocês trabalham na saúde, então a gente tem diversos atores de diversas áreas que estão focados nesse tema e que podem acrescentar aí suas experiências no desenvolvimento desse projeto. Comunidade prática. Pri, o que é essa comunidade prática? Gente, a comunidade prática nada mais é do que um grupo de pessoas, né, que se reúnem para falar sobre um determinado tema. E para que esse determinado tema seja realmente importante na vida delas, elas precisam de paixão. Elas precisam se aprofundar e aprofundar seus conhecimentos em relação ao tema. Pri, então, qual é a nossa comunidade prática? A nossa comunidade prática são as pessoas em situação de rua, mas não esquecendo do nosso contexto epidemiológico, nesse nosso cenário epidemiológico que é a pandemia da Covid-19. Norteadores. Então, o que a gente vai trabalhar aí a nossa comunidade prática? A gente vai trabalhar com domínio, né, que é o que principalmente a gente se preocupa, né, que é a razão de ser da comunidade, que vai despertar o interesse de vocês, né, e a participação de vocês ao longo desse projeto. Então, assim, a comunidade, ela é o tecido social. Então, assim, sem vocês, sem a participação de vocês nesse fórum, nesses encontros, não vai ter projeto, né? Então, assim, a gente precisa que realmente vocês, enquanto comunidade, se engajem com o projeto e tentem o máximo possível participar e passar a visão de vocês enquanto município, passar a visão de vocês enquanto regional, passar a visão de vocês enquanto ser humano. É por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente vai trabalhar esses assuntos hoje. A prática é o que a gente já faz. Eu falei isso na primeira reunião da comissão de organização, que, na verdade, a gente faz muitas coisas ao longo do nosso dia, ao longo do nosso processo de trabalho, mas muitas vezes a gente acaba não divulgando esse nosso processo de trabalho, essas nossas práticas, justamente porque o nosso dia a dia faz com que a gente não pare para
para refletir, analisar e descrever minuciosamente aquilo que a gente já faz. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui agora é simplesmente trazer para o papel aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia. Então, assim, gente, mais de 60 mil pessoas vão dormir na rua hoje, tá? Se tratando de Brasil, tá? Os principais objetivos do projeto, então, o que que é? Criar e implementar uma comunidade prática. A gente vai... Oi, pode falar. O teu slide não está passando aqui para gente. De novo? Ele está no primeiro. Sejam bem-vindos, no primeiro slide. Sério? Sério. Porque para mim aqui tá passando. Sabe que da última vez aconteceu a mesma coisa. Eu vou tentar, então, fechar. Tá usando dois monitores aí? Não, não tô usando só o meu. E agora? O que que vocês estão vendo? Tá. Agora sim. Agora sim? O pessoal Oi, estava colocando no chat. Ai, tá, eu não tinha visto, obrigada. Mas quando vocês perceberem, assim, que eu tô falando e não tá passando, vocês me chamem, tá, gente? Aconteceu isso antes, mas eu não entendo por que que acontece isso, porque aqui para mim passa normal. Mas, enfim, vamos lá, seguimos. Então, assim, dos nossos objetivos, então, desenvolver, né, um repositório online, né, de soluções e práticas na gestão de políticas efetivas que trabalham com a população em situação de rua. Como eu falei para vocês, a gente vai colocar no papel, entre aspas, na verdade, a gente vai colocar no repositório online, mas que trata especificamente sobre as ações que a gente já faz no nosso dia a dia, tá? E o produto final, então, que eu vou precisar de vocês na redação, em alguns pitacos, enfim, né, é a produção de ao menos um documento técnico, e esse documento técnico vai representar o Estado. Então, assim, tudo que a gente está fazendo agora, todas as pessoas que estão aqui, que assinaram a lista de presença ali, vão ser atores importantíssimos nesse produto final. Então, assim, não só o município de vocês está sendo representado nesse projeto, como também vocês estão sendo representados nesse projeto para o produto final, tá? Então, assim, qual é a metodologia? O que a gente vai fazer? Então, assim, são 6 encontros virtuais, né, nesse fórum estadual, que a gente vai ter como ponto de partida dados e informações científicas, a gente vai ter como ponto de partida também literatura, né, que tratam sobre o tema, e a gente vai contar com o apoio dos especialistas da Fiocruz. Então, assim, dependendo do tema que a gente quiser abordar, olha, talvez seja importante a gente abordar a população imigrante. Bom, se no estado não tiver um especialista para falar sobre o assunto, a gente pode convidar o pessoal de Brasília, os especialistas de Brasília, que vão nos ajudar aí a falar sobre o tema, né, com mais propriedade. Mas a minha ideia inicial, e eu acredito que seja a ideia de vocês também, é de valorizar os nossos pesquisadores, valorizar os nossos especialistas aqui do estado, e se realmente não houver uma pessoa com um embasamento técnico e científico sobre o assunto, aí sim, realmente a gente procura outra pessoa fora do estado. Tá? Então, assim, a nossa comunidade de prática ela vai ter o nosso percurso, então a gente vai pensar nos temas sozinhos, a gente vai analisar os nossos encontros por meio de avaliação, então, após essa apresentação e a apresentação das outras técnicas também que vão falar sobre vacina, sobre conceitos, enfim, a gente vai fazer uma avaliação desse nosso encontro, e a ideia é que a cada encontro a gente possa aprimorar melhor, trazer mais reflexões e conversar mais, tá? Hoje, esse nosso encontro vai ser mais expositivo, então, assim, a participação de vocês vai ser mais nesses momentos pós a apresentação, mas a ideia é que os próximos encontros a gente consiga realizar mais trocas, né? Trazer perguntas disparadoras, trazer mais essa troca entre nós, tá? Então, assim, cada encontro, né? Cada vez que a gente estiver aqui nesses espaços, a gente vai ter que fazer esse registro, então a gente vai ter que manter minuciosamente esses registros justamente para que o projeto ganhe corpo e represente bem o Estado. São 3 encontros nacionais, um deles aconteceu agora no dia 18, né, eu divulguei no grupo para vocês, divulguei no e-mail também para vocês, e nesse encontro nacional foi falado que vocês vão ter acesso, né, a uma plataforma, que é o Ideia SUS, mas se vocês quiserem que a gente centralize uma pessoa só, enfim, a gente vai conversando aí ao longo do caminho. Mas a ideia principal que eu quero passar aqui hoje nesse encontro é que a gente vai ter um repositório online, a gente vai ter um espaço onde a gente vai colocar as nossas experiências, vai colocar o nosso projeto descrito, né? E esse espaço é na Fiocruz, esse espaço é dos técnicos de lá, da área técnica de lá, e a gente vai utilizar esse espaço para falar do nosso estado e das ações que a gente vem fazendo.
O papel, então, de vocês, tá, gente? O que vocês precisam fazer? Vocês precisam praticamente participar, né? Participar por meio das reuniões, né? Dessas estaduais, dessas nacionais. Vocês vão também me ajudar na redação das práticas, então a gente pode fazer um Google Docs, enfim. Não é nada pressionado, gente. Isso é conforme o dia a dia de vocês, conforme vocês puderem. Então, assim, não se sintam pressionados do tipo, ai, a Pri vai querer que a gente digite, vai querer que a gente faça um projeto inteiro. Não, gente. A gente vai fazer esse projeto juntos e vocês vão adaptá-los no dia a dia de vocês conforme vocês puderem. Se vocês entenderem que, Pri, olha, eu só vou conseguir participar das reuniões, não vou conseguir ajudar na redação, tudo bem, mas seria importante que vocês conseguissem também colocar o ponto de vista na redação, justamente para que o projeto se torne mais rico, tá? E até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Então, eu deixo aberto aí a palavra para vocês, se vocês têm alguma dúvida nessa primeira parte aqui que eu quis trazer com vocês. Aí só abrir o microfone. Não? Então, eu vou avançar. Tamanho e composição. Então, assim, a gente está composto, né, por volta de 20 pessoas. Como eu falei antes, 20 pessoas, então, que trabalham tanto na atenção primária, quanto na assistência social, pessoas que trabalham também na gestão. Então, a gente tem um grupo bem importante dos municípios que estão participando desse projeto e que são de diversas áreas. Então, eu acredito que essa troca vai ser mais interessante, justamente porque não tem só atenção primária ou só assistência social. Então, a gente vai ter a área da saúde envolvida com a assistência social, tá? Pode, gente, haver mais de um participante por município. Então, eu recebi perguntas, Pri, a gente pode, nós três, participar da reunião? Sim, vocês podem participar dessa reunião, vocês três, mas a ideia é justamente isso, como eu falei antes. Se um não puder, o outro pode substituir, e assim vice-versa. Então, vocês teriam 3 opções de substituição. Se os 3 realmente não tiver agenda, aí complica, porque daí é tenso, né? E essa divisão, então, que eu fiz em relação a esse projeto é a comissão de organização. Então, eu chamei o pessoal da regional, eu chamei os outros atores também para participar com a gente, e a comissão municipal, que são as práticas, que são as pessoas que fazem acontecer nos municípios. A ideia aqui não é trabalhar separado, a ideia aqui é trabalhar junto, só que eu fiz essa comissão de organização justamente para que eu tivesse um norte para aquilo que a gente pode trabalhar aí com vocês, justamente porque eles têm essa ideia de região, né? Nessa comissão de organização também está composto pelos apoiadores do COSEMS. Então, assim, a gente coleta alguns nortes aí nessa comissão de organização, mas é na comissão municipal e é nesses encontros aqui estaduais com todo mundo junto que a gente vai pactuar, que a gente vai consensuar os próximos encontros, tá bom, gente? Então, é só para a gente ter um norte nas discussões, mas estamos todos juntos. Então, o principal objetivo é que vocês tenham interesse, então, em discutir as práticas e as políticas, né, do atendimento à pessoa em situação de rua, e que tenham disponibilidade de tempo para participar do projeto. Então, esse grupo que está aqui, né, que não pôde vir todas as pessoas, mas que esse grupo que esteja aqui, ele permaneça na constância, que a gente tenha a constância de poder estar junto até o final. O perfil dos participantes, como eu falei antes, né? Então, são profissionais, são gestores da PS, são pessoas que trabalham com a população em situação de rua, são o pessoal da assistência social, tem também o convite para a composição das organizações não governamentais, né? Então, a gente tem outras instituições envolvidas, mas que ao longo do processo aí, em alguns momentos, não puderam participar. Hoje, pelo que eu vi aqui, a gente não tem ninguém, a gente tem mais município e regional do que outras instituições, mas eles também foram convidados a compor a nossa equipe. Os municípios do projeto, então, dentre aqueles que a gente conversou, que toparam fazer parte do projeto, a gente tem Brusque, Joinville, Lages, Tubarão, Fraiburgo, Rio do Sul e Itajaí, tá? Esses foram os municípios selecionados. Infelizmente, os que a gente contatou, como São José, Florianópolis e demais municípios aqui da região, eles não toparam o projeto e, infelizmente, não estão aqui na nossa equipe, tá? No nosso corpo do projeto. Mas, se houver interesse, né, de mais algum município, vocês que estão aqui entenderem que seria interessante a gente conversar com o município, eu acredito que vale a pena, né? A gente está recém no primeiro encontro, então a gente está no início desse projeto. Se caso houver interesse, eu acredito que seja, sim, interessante a gente chamar mais um município para fazer parte, tá?
Mas, por enquanto, esse é o nosso escopo, por enquanto, esses são os municípios que a gente está focado em trabalhar. Então, assim, os encontros nacionais, né, que são aqueles que vocês também vão ter que participar, além dos 6 estaduais. Então, aconteceu o primeiro no dia 18 de novembro, né, algumas pessoas conseguiram participar, inclusive falaram muito bem, que foi bem bacana, que entenderam melhor o projeto, e tem o segundo, que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, e o terceiro, que vai acontecer no dia 28 de abril. Então, essas datas são fixas, gente. A gente não pode modificar. Fixas por quê? Porque ele é um encontro nacional. Esse projeto está nos 27 estados da União, e nós somos também um. Então, esses encontros nacionais vai todo mundo, vai todos os membros das comissões, vai todas as comunidades práticas, e lá, nesse grupo maior, é trazido um tema específico e é abordado. Então, o primeiro aconteceu no dia 18, né? Eu já divulguei para vocês o que eles trabalharam, e o segundo e terceiro a gente ainda não tem o tema, mas acredito que em seguida a gente vai ter e eu vou passar para vocês. Da metodologia, então, como que a gente consensuou os municípios que iam participar do projeto? Então, assim, os convites eles foram disparados pelo COSEMES, e os critérios daí da nossa seleção dos municípios foram aqueles que encontravam centros, né, de população em situação de rua, aqueles municípios que tinham um número maior de pessoas. Então, a gente consensuou que seria interessante trazer esses municípios. Mas, como eu falei, ainda permanece aberto, e se houver interesse de algum município, é só contatar a gente, que a gente adiciona também no projeto, tá? Então, assim, os apoiadores do COSEMES, os membros da comissão de organização, né, que são outros atores, também participaram nessa seleção. Toda essa seleção a gente vai ter uma metodologia descrita que eu vou passar para vocês, tá? O primeiro contato, assim, com o projeto foi no dia 18 mesmo, né, nesse encontro nacional, e hoje esse primeiro contato de vocês aqui hoje nesse encontro estadual. Eu sei que deve ter muitas dúvidas, eu sei que vocês devem estar querendo perguntar bastante coisa, mas eu acredito que ao longo do processo a gente vai entendendo. Até para nós, enquanto moderadores nos estados, né, enquanto COSEMES, foi um pouco difícil entender o que eles queriam da gente exatamente, mas eu acredito que ao longo, né, desse caminho a gente vai entrando em consenso em relação aos temas, entrando em consenso em relação àquilo que a gente quer abordar, e entrando em consenso principalmente no produto final do nosso projeto. O que a gente quer mostrar que Santa Catarina fez para essa população que é considerada invisível, para as pessoas que trabalham, né, com essas pessoas em situação de rua também são vistas como invisíveis. Então, assim, a gente quer trazer, então, essa questão à tona, e a gente quer mostrar que Santa Catarina, sim, é um estado acolhedor, Santa Catarina, sim, pensou na vacinação dessas pessoas, Santa Catarina pensou em projetos para essas pessoas e vem aprimorando as suas práticas ao longo do caminho. Então, é praticamente isso que a gente quer trazer. O quanto a gente, ao invés de deixar essas pessoas ainda invisíveis, a gente quis trazer à tona, e a gente pensou propostas e projetos para que elas se tornassem cidadãos, né? Então, assim, esse é o nosso primeiro encontro estadual, né? A gente sabe, então, que todos os encontros vão ter duração de, no máximo, 2 horas. O tema a ser abordado, então, a gente vai conversar um pouquinho melhor a partir de agora, né, do nosso próximo encontro. Eu queria ver com vocês também se vocês pensam numa metodologia mais específica, como roda de conversa, ao invés de algo mais expositivo, se vocês pensam que seria interessante a gente trazer uma metodologia mais ativa, né, mais ágil. Enfim, gente, esse é o nosso primeiro contato, e a ideia é que a gente vai conversando e vai alinhando os pontos, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar ao longo aí desses 6 encontros, os problemas que a gente vai abordar. Então, assim, a gente vai, nesse primeiro encontro aqui, a gente vai já alinhar o segundo encontro, o tema do segundo encontro, né? O que vocês querem trazer no próximo encontro, e a gente vai fazer uma outra reunião, que é uma reunião de alinhamento, que é de todos os temas que vocês pensam que seria interessante a gente tratar. Aí, para essa reunião de alinhamento, a gente ainda não tem uma data específica, mas seria importante que hoje a gente já saísse daqui com alguma ideia, tá? Então, assim, gente, outra coisa que eu queria ver com vocês é se vocês acreditam que seria interessante a gente marcar uma data fixa. Por exemplo,
todo dia 10, a gente sabe que vai ter o nosso encontro até o até o meio do ano aí, que vai até abril de 2022. Ou se vocês preferem que a gente deixe meio solto e vá alinhando aí conforme a agenda. Eu tenho medo dessas coisas assim meio alinhadas ao longo do processo, porque talvez na nossa agenda a gente acabe não conseguindo se organizar. E agora, se eu sei, por exemplo, que todo dia 10 eu tenho a reunião do projeto, eu já consigo organizar a minha vida para todo dia 10 estar aqui 2 horas conversando sobre o tema. Então, assim, eu vou passar o próximo slide e depois eu vou voltar e a gente já vai pactuar, então, os dias dos nossos encontros, a gente vai pactuar o tema do nosso próximo encontro, então, do nosso segundo encontro. Isso hoje, tá, gente? Porque é só organização de agenda e organização da vida mesmo. Lembrando que todos os nossos encontros, então, conforme o ofício que eu encaminhei para vocês, são virtuais, então a gente não vai ter nada presencial. O objetivo aqui é que todos vocês tenham acesso, então, vai ser tudo pelo Zoom, né? As reuniões vão ser todas pelo Zoom. Em seguida, eu deixo vocês falarem, tá, gente? Eu vi que tem gente levantando a mão. E é isso, assim, reforço, então, a importância da assinatura da lista de presença, que está no chat. Está no chat, eu vou postar ela de novo. Agradeço a atenção de todos vocês e deixo aberto aqui a palavra, então, para a gente conversar sobre o projeto, tá bom? Eu vou parar de compartilhar. Eu posso falar, só se Pode, por uma claro. questão de ordem, Priscila. Eu acho que seria mais interessante a gente pactuar a temática do próximo ao final da apresentação, porque daí vão ter mais elementos e eu acho que as pessoas vão estar também se colocando. Talvez seja mais rico se a gente esperar e definir as datas agora. Agora, o tema talvez seja interessante a gente definir ao final. Não sei como é também para vocês, se já tem uma coisa prevista, né? Mas acho que seria interessante, que vai vir à tona algumas coisas, né, nessas nossas apresentações. Claro, então, mas não, a gente não tem nada pronto ainda do segundo encontro, tá? E se vocês acharem pertinente a gente ver as apresentações de vocês, ver os conceitos de vocês e depois a gente pactuar, também é bem tranquilo. Então, a ideia é que a gente vá conversando. O que vocês acham, gente? A gente faz essas apresentações aí antes e depois a gente volta a fazer essas pactuações aqui entre nós? Vocês concordam? Concordam? Tá, então podemos fazer assim, Lud, vocês façam a apresentação e depois a gente conversa aí para pactuar qual é o melhor tema, tá? Antes de eu apresentar aqui, eu vou só colocar aqui a lista de presença de novo, para aqueles que estão chegando agora, como eu vi que tem gente entrando, já consiga assinar a lista de presença, tá? Então, assim, Lud, posso começar então contigo, daí fazer a tua apresentação aqui no Zoom? Pode sim. Eu mandei agora para você, mas é que eu tenho dificuldade em estar compartilhando daqui. Não, sem problemas. Deixa eu só fechar aqui e eu já consigo compartilhar. Tá abrindo. Acho que agora foi. Vocês só me sinalizem se vocês estão vendo, Beleza. Ok. Estão vendo? Tá, daí eu posso ir passando, tá? Só me dá um okzinho que eu vou passando. Tá, ok. Então, primeiro eu quero agradecer, né, o convite da Priscila. Eu vejo de extrema importância esse espaço que foi conquistado, né, e foi articulado pelo COSEMES, pela Fiocruz, por conta da própria invisibilidade do tema, né, dessa população. Primeiro que são os pilares do SUS, né, da rede SUS, a integralidade, universalidade, equidade, isso não é nada subjetivo, isso é uma coisa muito concreta. E a gente vai ver, talvez, nessas apresentações de hoje, o quão concreto é. O SUS, acho que o primeiro movimento que a gente deseja dentro do espaço da política do SUS, no Brasil inteiro, é o acesso a quem quer que seja. Só que se não houvesse diferenças, né? As pessoas são diferentes, os grupos populacionais são diferentes, e por isso há necessidade de políticas diferenciadas para alguns segmentos, dentre eles, que a gente vai falar hoje, a população em situação de rua. Pode passar, Pri. Próximo. Pode passar adiante.
o slide. Então, continuando, enquanto a Priscila passa o slide ali para nós, o segundo slide, tem algumas, assim, também para que a gente não se atenha a isso, porque isso é... Oi? Não foi o slide? Foi, agora foi. Ah, tá. Só um rol bem breve, tá? Que eu coloco aqui, só para vocês terem um norte, né? De busca, tanto de portarias que saíram este ano, quanto de portarias, tem uma aqui que eu vou colocar em destaque mais embaixo, então, por isso ela não consta aqui. Quanto aquelas que foram originárias, sabendo que, né, essas duas originárias, a 122 e a 123, que versam sobre o serviço de consultório na rua, que daqui a pouco a gente vai falar, elas estão hoje na consolidada, né, nas portarias consolidadas, número 2 e número 6, quando se trata do custeio, e número 2, quando se trata das diretrizes para o serviço. E aí, sim, só bem en passant, coloquei isso para vocês verem a fundamentação, né, de política de Estado, e não apenas de governo. E podemos passar agora. Obrigada, Pri. Vou ter que falar toda hora, passando. Vamos lá. Sem problemas. A próxima, que a gente vai vir, isso aí é o próximo slide, eu fico preocupada com o tempo. Eu quero também, enquanto ela passa aqui... Sem pressão, tá? Sem pressão. Tá bom. A gente ainda tem bastante tempo. Tá bom. Enquanto a Priscila está passando, eu quero dar um oi para o pessoal que está aqui, que eu estou vendo, a Carlinha, a Ana, o Abimael, a Kalinka, né, da regional, que é muito importante, assim, as regionais estarem perto da gente. A Kalinka sempre é uma pessoa atuante, assim, ela, a Patrícia de Joinville também, eu não sei se ela está aqui hoje, mas eu estou vendo um pessoal, bastante gente conhecida. O Abimael é um guerreiro, né, porque eu sei o quanto ele passou sozinho pela pandemia inteira do ano passado, né, do maior Joinville, um dos municípios mais delicados, assim, né, em termos de cuidado de saúde, tanto pelo número populacional ser muito alto, né, como diferente em distinção à maior parte dos nossos municípios catarinenses, mas eu sei o quanto ele foi guerreiro lá sozinho. O pessoal de Criciúma também foi muito guerreiro ano passado, porque também passaram durante um ano com a equipe de consultório na rua, sendo uma monoquipe, não uma equipe, porque só tinha também uma pessoa, que era, na época, a psicóloga Jéssica. Então, parabéns para esses municípios e a turma de Itajaí, que também está fazendo um trabalho muito legal. Eu não estou vendo ninguém de Blumenau, mas vamos ver se eles vão aparecer por aí. Então, na próxima slide, que a Priscila vai trazer para nós, eu já entro, né, essas portarias e a lei em si, o decreto, mas para nortearem mesmo uma busca ou uma produção de texto. Vocês estão enxergando, Ludi? Vocês estão enxergando? Né? Eu tô ainda no slide das portarias. Então não está passando aqui para mim. Deixa eu compartilhar de novo. Vai para o terceiro. Iria o terceiro agora, tá? Se eu soubesse que eu não sei compartilhar quando o outro gera o endereço. Vocês estão vendo? Aí, perfeito. Eu acho que pulou um. Vamos ver. Peraí. E agora eu não estou vendo a listinha dele. Aqui? Isso mesmo, esse mesmo. Depois desse é esse outro. Tá, então tá. Exato. Então, assim, eu fiquei bem feliz, né, em ver, faz muito tempo a gente aqui na DAPS, a gente não, muitas vezes pela demanda e tudo mais, a gente não tem tempo de acompanhar a amplitude da extensão territorial do nosso Brasil, né, e a atuação de outros locais onde se há o consultório na rua e etc. Então, eu fiquei muito feliz com a fala daquele médico de Niterói, no último encontro, né, coordenador de 2 serviços de consultório na rua, parece-me, e que participou do movimento de transição, que eu acho que agora também não é o caso de a gente falar, talvez mais para frente, do consultório de rua para o consultório na rua, que tem outra configuração. Esse médico, não me lembro o nome dele, mas ele falou aquilo que, não sei se o pessoal de Blumenau e Itajaí está aqui, vai lembrar exatamente o que a gente vinha conversando nas últimas reuniões que a gente teve, né? A questão da como garantir acesso, como dar conta do segmento do cuidado dessa população, né? Já que o território não é apenas um bairro, o território é um município inteirinho, né? É de uma riqueza ímpar, assim, e ao mesmo tempo de uma complexidade das tecnologias leves absurda, né? Então é a alta complexidade da tecnologia leve que a gente tem que trabalhar
no espaço de consultório na rua e, quando não há esse serviço, referência na APS, que também é responsável pelo cuidado dessas pessoas como porta de entrada do nosso SUS. Né? Então, qual que seria o eixo condutor, né? O que a gente mais busca, que era o que eu estava falando antes, o nosso sonho, né? É conseguir garantir o acesso, é conseguir dar seguimento ao cuidado e, depois disso garantido, a gente tem que ter o olhar do tal do registro, né? Dentro da nossa base de dados, o CISAB, porque são esses registros que vão nortear o caminho que essa equipe está tendo enquanto cuidado, as demandas desta população, né? Então, isso é extremamente contundente, principalmente porque o ESUS, e aí a gente tem um impasse grande, porque municípios usam outros tipos de registro, né? Às vezes, como iniciativa de conter as informações do cuidado que está sendo dado pela cidade, como o CIUTEC ou GEMOS, né? E no ESUS a gente tem um cadastro individual, perdão, e dentre outros cadastros, outras fichas de registro, que traz uma riqueza muito grande em termos de perfil do cuidado, né? De processo de trabalho. Então, se a gente tem isso ali, nesse espaço, que é uma folha só, né? Não se atende à importância do registrar, mas sim do cuidado, que é anterior ao registro, né? Faz com que a gente possa criar política pública voltada a essas populações que muito pouco são visualizadas, para não chamá-las invisíveis de novo. Aí, então, como é que a gente faz isso, né? Como a gente pode dar conta de uma equipe que transita pelo território inteiro, que é o município inteiro, né? Uma equipe que uma população que tem na sua gênese a transitorialidade, né? A mudança de região com frequência, né? A coisa passageira, vamos dizer assim. Como dar seguimento ao cuidado dessa população? Como garantir que eles vão ter acesso? Né? Quando não tem consultório na rua, como é que a PS está se virando com isso? Né? Há a possibilidade de aplicabilidade das linhas de cuidado que a gente tanto fala, né? Como é que é essa aplicabilidade? Segue a mesma regra? Né? Quais são as regras? Aí vamos lá. Ótimo, já pulou. A população em situação de rua, então, ela tem o direito de ser assistida em qualquer unidade. Isso, gente, é condição, né, do SUS, a PS estar de porta aberta para atendimento de toda a população e demanda primeira. Ela é ordenadora e reguladora do cuidado, que a gente lê em tantos textos, né? Então, o direito de ser atendido, ele deve ter e existir em qualquer serviço de saúde. Então, a APS tem que estar, mesmo não tendo consultório na rua, de porta aberta para essa população. Outro problema que a gente encontra, as equipes estão aí para dizer que não é mentira, né? É a questão de que, onde há, pouquíssimos são os municípios que existem consultório na rua em nosso estado, apenas 5. E onde há essa equipe não é responsável por todos os usuários que estão em situação de rua. O usuário não é meu, não é teu, não é seu, ele é nosso. Ele é de toda uma rede, não só da rede SUS, é da rede SUAS também, é da rede de educação. O usuário é do município, o usuário é do mundo, ele não tem um pertencimento a determinado serviço, né? E sendo assim, né, vou dar um exemplo aqui de Floripa, né? Por exemplo, a equipe de consultório na rua aqui de Florianópolis, que é sediada, tem um link, né? O QG deles aqui na Prainha, no bairro do centro da cidade. Muitas vezes é inquirida e é procurada por APS, Posto de Saúde, UBS do norte da ilha, chamando para que venha atender aqueles que são deles, né? Então, Canasvieiras tem um morador de rua e o cara se reporta à APS porque está com algum problema de saúde e a APS fala, não, espera um pouco que eu vou chamar aqueles que te atendem. Não é assim que funciona. O consultório na rua é um serviço de referência para o atendimento e cuidado a essa população. Ele tem, dentre várias incumbências, enquanto serviço de referência, também ensinar aqueles que têm dificuldade em receber e em viabilizar acesso a essa população como se faz isso. E isso é uma arte, e a gente vai ver, e o pessoal está aí para dizer que é, né?
Então, a gente tem um dado, e eu peguei isso daqui, é muito difícil também coletar esses dados, como vocês já bem sabem, né? Eu acho que já foi dissertado sobre isso, do número da população em situação de rua, né? Ele é muito volátil, ele muda, ele não é uma coisa sedimentada, não, é bem complicado. A tendência é um aumento exponencial, tipo lei de Malta, que vai aumentar muito, né, em decorrência de toda a situação socioeconômica que a gente está passando, né, mas aí então o CISAB, que é o nosso Sistema de Informação da Atenção Básica, né, ele registrou em 2020 317 mil. Né, o que acontece, vocês vão ver no decorrer dessa apresentação, eu coloco, né, tem aí um impasse para o IBGE passar a computar, porque nunca foi computado. Né, a ATS, o POP Rua e o consultório na rua. Como é que é essa articulação, né? O que eu acabei de falar. O usuário pertence à rede, é o território desterritorializado. A busca ativa deve ser constante, onde não há consultório na rua. Quem faz essa busca ativa? É a equipe da SF, a equipe da atenção primária, são os agentes comunitários de saúde, são os agentes junto com uma equipe que está à volante fazendo uma visita domiciliar a algum lugar e encontra um morador de rua. Como é que faz para ofertar esse cuidado? Aí é outra dimensão que a gente tem que discutir e aprofundar dentro daquela população de profissionais que não estão acostumados a atender essa população, né? Contingente de profissionais que não estão acostumados, a gente tem que chegar a eles. Isso é responsabilidade, Priscila também, que está aí no COSEMES, né, representando, é responsabilidade do Estado. Nós, enquanto um sistema tripartite, é o mínimo que a gente pode estar fazendo em relação a essas políticas especiais, né, essas políticas que a gente coloca, que são políticas de adesão, infelizmente, né, não são obrigatórias, o município abrir, é a questão da educação permanente nesse sentido. Não só essa, mas LGBT, população trans, população afrodescendente, indígenas que, porventura, estão no espaço urbano. Nós temos que, enquanto Estado, estar facilitando, viabilizando esse espaço de interlocução que passa pela educação permanente. A ideia de que todo morador de rua faz uso prejudicial de álcool e outras drogas também é uma grande falácia, né? Não necessariamente, não é a droga que leva toda pessoa que está em situação de rua a morar na rua. Muitas vezes o uso prejudicial de álcool e outras drogas vem após essa pessoa estar já sediada na rua, né? Tendo a rua como sua morada. Isso daí a gente pode ver em pesquisas, essa grande pesquisa de 2009, que foi a última de montante nacional em relação a essa população, eu acho que acredito eu, junto com a assistência com o Ministério do Desenvolvimento Social da época, ela mostra isso, né? Eu não tenho aqui, mas é fácil vocês acessarem, é uma pesquisa de 2009, e ela diz que a porcentagem de pessoas que levam a pessoa a estar na rua, a pessoa em situação de rua é uma tríade, né? E quase, eu digo que é quase uma tríade de dízima periódica, porque é muito pouca diferença de número em porcentagem. O desmonte financeiro, familiar e a droga. Então, 20 e poucos, 29% um, 32% outro, não tem um número que seja digno de falar, é determinante isso. Então, não é. Isso é uma falácia, isso é uma coisa que tendencia o cuidado, né? Muitas vezes a pessoa, aí nós falamos da integralidade, né? A pessoa, essa é o concretude da integralidade. A integralidade não é nenhum conceito abstrato. A integralidade é você olhar para o usuário e ver que não é apenas o uso de álcool e outras drogas que ele tem como prejuízo para a sua saúde. E muitas vezes há também o que é demanda e o que é queixa. Isso é uma outra coisa que a gente, em outro momento, deve se discutir. O norte do cuidado do profissional de saúde do SUS é a demanda trazida pelo usuário. É ele que vai definindo e nós vamos delineando esse cuidado. É claro que nós temos uma tecnicidade, mas há aquilo que ele nos traz como sofrimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver na nossa conversa, e eu não vou nem começar porque essa discussão é muito rica e necessária. Dificuldades no manejo da pessoa em situação de rua em decorrência disso, e aí vem, né, a questão da demanda do usuário, o que o usuário quer, o que ele está precisando, o que ele está pedindo para mim. Isso se chama, é diferente, isso se chama,
É diferente o usuário que tem um cotidiano do cuidado da saúde, que já está segmentado dentro de uma UBS, ou mesmo uma iniciativa privada, quer seja, né, ele tem determinadas atribuições enquanto cidadão de direitos e deveres, né? Segue essa definição para todo e qualquer segmento populacional, salvo alguns que deve se ter, e tem-se também, né? Não deixa de se ter, mas a gente define como uma baixa contratualidade. O contrato que eu faço com uma pessoa que tem condições plenas de acordar na sua casa, tomar o seu café da manhã para poder se dirigir a um laboratório para fazer uma coleta de hemograma, é diferente daquele que eu faço com o usuário que está morando na rua, né? Começa em várias outras populações, a gente vê isso também, assim à luz da população indígena, a questão de horários, a questão de agenda, a questão de calendário, ela segue de uma forma totalmente dispersa, né? Pela própria condição que a pessoa está se vivenciando e vivendo, né? Então a gente chama de baixa contratualidade. Não vai ser o pacto que você vai fazer com o usuário no cuidado dele e contando com a sua parte, ele é um pacto que exige uma baixa contratualidade. Não se pode requerer nesse momento grandes exigências desse usuário. Nós temos que ver qual é a possibilidade dele e, nesse sentido, a gente traçar junto com ele um caminho. Quais são as possibilidades de entendimento, de desejo, né, no cuidado da sua saúde, e assim vai. Né? Isso também é uma coisa muito importante da gente estar discutindo aonde a gente usa isso, como a gente usa esse tipo de baixa contratualidade, essa forma de pactuação do cuidado. Né? Pessoa em situação de rua que sofreu violência. A violência é uma constante também no espaço da rua, é uma violência muito subnotificada. Se violências, já que agora está tanto em voga falar da violência, né, principalmente da feminicídio, violência envolvendo a mulher, a violência doméstica, envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade enquanto infância, né, crianças e adolescentes, assim como idosos. Imaginem, então, as pessoas que estão em situação de rua. A violência ela é tão frequente, ela é tão seguida, que, na verdade, ela se naturaliza. Então, situações de violência extrema acabam se tornando situações comuns para essa população. E nós não podemos naturalizar isso como eles trazem, né, na sua experimentação, na sua vivência. Podemos passar. Gente, estão falando aqui que tem muita gente falando no fundo. Tem bastante. Eu não sei se sou eu aqui, se é em volta da gente, mas está bem baixinho, só tem uma sirene agora. Estou falando. Mas agora melhorou. Melhorou? Tem uma sirene aqui agora no fundo que está bem alta, mas vamos lá. Eu não estou querendo falar muito alto também, mas qualquer coisa, se vocês não tiverem com dificuldade de ouvir, vocês me falam. Okay. Então, vamos lá. Assim, o que é a base? Como é que a gente vai conseguir aquela primeira pergunta ali que a gente coloca, né, lá no início da apresentação, a questão do acesso e do segmento? Acesso e segmento, como é que a gente consegue isso? E a gente falou, Itajaí, a gente falou semana passada, acho isso, não sei se foi semana passada ou retrasada, e Blumenau também, é a questão do vínculo. Né? Como é que a gente consegue vincular algo? Né? Como é que a gente se vincula a algo? Tem uma coisa que está na base de qualquer situação de vínculo. Se eu sento na minha cadeira, é um vínculo, né? Minha cadeira é um vínculo para eu poder sentar e trabalhar. Se eu cair dessa cadeira ou ela se desmanchou, eu não vou ter mais vínculo com ela, eu vou procurar outra cadeira. Então, se eu não confio na minha cadeira, se eu não confio no meu computador, eu vou ficar apreensiva, eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho, eu não vou conseguir ter uma relação saudável com esse espaço laboral meu, né, que é a ambiência. Então, a mesma coisa são com os seres humanos, né? Quando a gente vai para um cuidado em saúde, a gente busca um cuidado em saúde que nos faça acreditar que eu estou sendo escutado, né, e que eu vou ser cuidado. Então, isso é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo, né? No caso, principalmente do consultório na rua, isso a gente já falou algumas vezes em encontros nossos, né? Há várias formas de você se aproximar desse usuário. Geralmente acaba, sim, claro, acontece com muita frequência desse usuário se vincular mais a uma pessoa, mais a um profissional do que a outro, né?
ao longo do tempo também a gente vai deixando claro que todos os outros profissionais, né, que estão numa equipe, quer seja numa UBS ou no consultório na rua, também são capazes de oferecer e ofertar a mesma atenção e cuidado do que aquele que está vinculado ao usuário está fazendo, né? Então, o vínculo ele é a base de tudo na vida da gente, né? A questão do confiar, né, é fundamental. Se você não confia, você não consegue pactuar nada com ninguém, né? E esse povo que está na rua, a galera que está morando na rua, que está em situação de rua, tem uma dificuldade de confiança muito grande. Então, eu estou aqui, eu me distraí aqui com a reunião do lado. Então é isso, gente, é fundamental isso. E aí é aquele resgatando aquela fala do professor de Niterói, professor médico de Niterói, né? O que é uma tutela? Nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos um terrível costume de monopolizar o cuidado no sentido de olhar para a pessoa e falar e saber aquilo que a pessoa precisa, sem escutar a pessoa. E isso é uma coisa muito recorrente em nós profissionais da saúde, né? Nós, às vezes, o vínculo ele acaba se misturando com outros elementos que deixa de vir à tona a relação profissional que a gente tem que manter, essa distância e essa fronteira também que a gente tem que manter. Então, é muito tênue, é bem delicado, é só a experiência, é o conhecimento do fazer que traz essa segurança para a gente, né? Então, a pessoa em situação de rua e o plano municipal. A gente teve uma reunião um tempo atrás sobre os planos municipais de saúde, né? Há e urge a necessidade de alguns municípios de Santa Catarina, e eu vou colocar quais agora, logo a seguir, em estar discutindo isso quando for desenvolver os seus planos municipais de saúde. Se não há a vontade e interesse do secretário em estar fazendo adesão, fazendo pedido de habilitação de um serviço como consultório na rua em seu município, ele tem que estar preparado para essas nuances que vão surgir quando a atenção primária tem como responsabilidade abrir o acesso à saúde para essa população, tá? Então, qual que é o instrumento que é indispensável, o diagnóstico da situação de saúde de um território na APS? A gente volta a falar o registro. Como é que a gente vai estar vendo realmente em termos de saúde pública, não ainda de intersetorialidade, mas do SUS, como é que está a baliza dessa população, o cuidado dela dentro de determinada região. No cadastro individual do ESUS, assim como nas outras fichas de registro do ESUS, sempre há o campo que se a gente coloca enquanto a pessoa está em situação de rua. Se isso não for registrado, principalmente onde não há consultórios na rua, não há como a gente melhorar essa política. Então, a gente pode passar, vamos passando, porque acho que já está passando meu tempo também. Vamos lá. Aí nós temos uma resolução, eu acabei não botando o número dela aqui, eu acho que é o número 36, mas depois qualquer coisa eu trago para vocês. Divido, coletivizo com a Priscila também, que tem nessa resolução, a gente tem a do plano operativo, que iria até 2019, não foi feito ainda um outro plano, um terceiro plano operativo, tá? Acho que é 2019 ou 20, se não me engano. Esse plano operativo dessas políticas afirmativas, entre elas que é a população em situação de rua, nós temos nesses planos operativos a divisão das responsabilidades, né? Os papéis da tripartite, né? O que é papel do Estado, o que é papel do município, assim como da federação. Então, eu trouxe esse recorte só para vocês saberem o que vocês devem cobrar e o que é como responsabilidade o Estado estar a executar, né? A articulação e implementação das estratégias, são várias ações propostas nessa resolução, talvez seja elemento de trabalho nesse nosso programa, nessa proposta das práticas aí que a gente vai estar trabalhando, né? E coordenar a pactuação, né, da execução dessas ações em CIR, em CIB, né? Isso seria um papel do Estado. Promover a inclusão das estratégias, né, no plano operativo estadual, que nós ainda não temos, né? Monitorar as ações voltadas a essa população, no caso. Temos o plano MIPES, mas não voltado a essa população. Monitorar as ações desse plano para estar em consonância com as realidades, demandas de cada território e região de saúde nossa, né? Podemos passar. Pode passar, Pri. Aí, então, tá.
Aí eu chego e é a questão do critério que a Priscila, né, dentro da articulação toda do COSEMES, colocou e convidou alguns municípios para estar participando, e aqueles que, acredito eu, que aqueles nomes daqueles municípios que você nominou aqui na tua apresentação já sejam fato, já estão aderidos ao programa, né, ao projeto. Já fizeram adesão ao projeto. E os então, nós outros temos não. aqui. Então, veja só, isso é bem importante. Não é tão antigo esse dado, mas já tem dados novos, tá, em relação a isso. Em 2018, de onde eu tirei isso? Do CAD único do SUAS. Né? O SUAS ele tem a nossa SDS aqui, né, do Estado. As meninas têm uma determinada gerência lá no SUAS, que é do CAD único do SUAS, no SDS nosso do Estado, que é o CAD único, e toda a população em situação de rua. É claro que também há subnotificação, claro que também há muitos deles que não têm ainda o CAD único, mas grande parte deles, aqueles que estão aqui em 2018, esse número, tá? Foram aqueles que têm registrado pela SDS a sua pessoa no CAD único, sua pessoa civil no CAD único, que daí consegue esse banco de dados aí da SDS, consegue nos fornecer. Com certeza já deve ter pelo menos um quarto a mais daquilo que tem aqui, né? E aí, bem dizer, as pessoas podem falar, o Abimael mesmo, quando eu perguntei Joinville, o Abimael falou, deve ter uns 900 pessoas em situação de rua. E veja como a subnotificação é grande, aonde há municípios que têm uma fragilidade na oferta desse serviço pelas suas secretarias de assistência social. Porque a Secretaria de Assistência Social do município é responsável em cadastrar essa população no CAD único. Então, o que acontece? É uma fragilidade muito grande, quer seja na execução do fato, ou na informação, né? no espalhar a informação para essa população, que eles têm esse direito, etc. Mas aqui a gente consegue ver uma prévia do e os municípios que já têm a tendência, a necessidade de ter um consultório na rua para ontem, né? Veja só, com certeza tem um número maior do que esse. Esse daqui é um número subnotificado e é de 2018, certo? Itajaí nós já temos aberto, o que está em negrito é onde já há o consultório na rua, né? Criciúma tem muito mais, eu tenho um registro de Criciúma de mais de 300 pessoas em situação de rua atendidas, sendo que mais de 100, olha, um pouco mais da metade de 300 e poucas pessoas em Criciúma são fixas, são moradores fixos de rua. Não são volantes, não transitam. Então, veja só que subnotificado que está Criciúma. Algo acontece nesse município, esse número me mostra o quê? Que a população que está lá, grande parte dela não tem o seu registro CAD único. Portanto, não tem direito a nenhum tipo de benefício eventual ou benefício de prestação continuada que o SUAS pode ofertar. Nós temos aí Tubarão, e a Kalinka já sabe, né? A gente já conversou, que é para ontem também a abertura do consultório na rua. Né? Nós temos Araranguá, eu vejo que tem uma população aqui que aponta como pequena, mas provavelmente ela é grande, e Araranguá tem uma característica que é a divisão, praticamente ela fica na divisão entre Santa Catarina e Porto Alegre. Esses municípios que são tanto no extremo norte quanto no extremo sul, que são municípios de fronteira com outros estados, costuma-se ter um trânsito grande dessa população. Aí eu teria que ver, né, mais adequadamente com o município de Araranguá. Lages, eu já conversei, já tive tratativa com o secretário de lá, o Cleiton, né? Ele estava bem interessado, pediram para mim uma orientação, e nós aqui, enquanto responsáveis que éramos em relação a essa população, aqui na DAPT a gente fornecia todo o caminho para poder levar o projeto para o Ministério da Saúde para ser habilitado. Brusque, que eu vi que está presente aqui conosco também, né? Tem uma população já bem elevada, com certeza deve ser lá quase o dobro disso aqui que está apontando, né? Itapema também tem, né? Eu vejo assim, estou vendo os números maiores, Palhoça, São José, né? Com certeza também é maior do que esse. Eu botei em rosa esses números porque há uma portaria que já foi ultrapassada, tá? Já tem uma outra portaria que não que revoga essa, mas que facilita e amplia, né, a oferta de habilitação para municípios que desejam ter o consultório na rua. Antigamente era assim, era no mínimo, a regra era você ter no mínimo 80 pessoas em situação de rua inscritas em algum serviço por algum órgão oficial.
né? Então, por isso que eu não havia colocado algumas aqui, eu não coloquei em rosa. Mas hoje já mudou. Há uma facilidade bem maior e a gente vai ver na portaria que segue ali, eu vou colocar para vocês, inclusive com sugestão, essa portaria do Ministério da Saúde, sugestão para outros municípios que não são só apenas esses, estarem abrindo serviço. Aí eu peguei também, isso daqui são dados assim para ilustrar só, né, bem en passant, dessa pesquisa de 2009, tá? Então, veja só, Santa Catarina, ela tem uma dificuldade muito grande nesse local usado para tomar banho. E as meninas do SDS podem nos dizer, são poucos os municípios com centro pop, que é um serviço específico para fazer esse tipo de coisa, tomar banho, né? Banheiro público, na nossa capital, nós não temos nenhum banheiro público em Florianópolis. Me digam onde há, se vocês conhecem, porque eu não conheço. Né? Então, assim, essa apresentação vai ficar exposta. Vocês, depois, se quiserem, né, recorrer para ver novamente, ver, assim, são dados também que já foram ultrapassados, provavelmente aumentaram, mas vamos lá. Pode passar, Pri, que eu estou preocupada com o tempo. Aí vem o serviço do consultório na rua, o que é, aí vocês já estão sabendo de cor salteado, eu acho, né? Pode passar também. É uma rede itinerante, etc. Tem aqui bem também, rapidamente, só botei por interesse se algum gestor está participando também da nossa reunião, o valor do custeio fixo mensal, tá? Todo mês, o único pedido que a portaria faz, bom, a gente já sabe, é fundo a fundo, vem num pacote, né, esse valor para o município, tem que seguir duas regras, e aí são regras que todos os gestores já sabem, é o registro adequado na CISAB, e a equipe mínima presente no Cines, né? O registro do serviço e da equipe mínima, dos profissionais do Cines. Tem carga horária específica, etc, etc, e vocês podem encontrar todas essas definições na portaria. Tá? Então, vamos lá. Em Santa Catarina, nós temos apenas 5 municípios, né? Nos demais, onde não há, aí isso daí eu retirei da PENAB, né? Então, quer dizer, é obrigado onde não tem consultório na rua, as pessoas seguir sendo a responsabilidade da atenção básica, incluindo profissionais de saúde bucal e NASF, que hoje já não temos mais, mas temos as equipes multiprofissionais, né? Pode passar. Pode passar, Pri. Então, parou aí. O que eu estou botando aqui? Essa portaria de junho agora, eu mandei para alguns, talvez, não sei se, eu não tive retorno de alguns municípios, mas eu mandei para todos um ofício, às vezes, e direto para o município, tá? Mas essa fala, a Kalinka está aqui presente, pode confirmar, eu havia aproveitado uma reunião da equipe de apoio, que era a IRA, né, que sempre faz com as regionais, apoio institucional, para poder fazer essa fala e falar sobre essa portaria. Essa portaria, ela traz descritivo, essa mudança na habilitação desses serviços, que facilitou, né, desburocratizou um pouco, e contudo, entretanto, todavia, que eu adorei, traz esse rol de municípios que devem ter o consultório na rua em Santa Catarina. Então, em azul, são os municípios que já estão, os esverdeados, verde, são os municípios que já têm, só que, veja só, tem um número ao lado. Esse número significa o quê? São 2 a proposta, né? Então, se propõe que em Blumenau tenha 1 e mais 1, 2, Criciúma, Florianópolis e Joinville venham a ter 2 consultórios na rua. São José e Tubarão, que ainda não tem nenhum, também eles propõem a abertura de 2 equipes, né? Que vocês podem ver ali nessa listagem. E aí eu faço a sugestão, né, de, não sei, a Priscila que está articulando, está à frente, poder entrar em contato com esses gestores desses municípios que, se não estão aqui hoje, que venham, né? Porque eu vejo assim, eu vou falar uma coisa interessantíssima, que o médico, eu sempre falei isso para vocês, né, quando a gente apresentou na SSP, né, na Secretaria de Segurança Pública, em decorrência do CIAMP, o pessoal de Itajaí estava lá, e eu acho que vocês vão me lembrar a fala que eu fiz. Há muitos gestores que pensam que implementar o consultório na rua no seu município e dar qualidade de saúde para essa população faz com que essa população não saia mais do município. É claro, onde a gente é bem cuidado, a gente se vincula, né? Onde a gente tem algo que nos faz sobreviver, a gente se vincula. Onde a gente se sente protegido, a gente se vincula. Então, infelizmente, a gente sabe, Santa Catarina é um estado que vive do turismo muito grande parte, exceto, né, no oeste, na Alto Vale, que tem um
potencial maior da indústria e agroindústria, mas a gente vê que quando a gente começa a dar qualidade de vida para uma população, para uma pessoa, e ela aprende que é bom aquilo ali, ela vai querer ficar melhor, né? Então, eu dou exemplo de escovar o dente, né? Quando a criança começa a escovar o dente e se sentia aliviada na hora que escova, ou sentir que há algum retorno para ela, ela vai querer continuar escovando o dente, né? Então, assim, dar qualidade de saúde para essa população é fazer com que essa população não enfeie a cidade e o município, como muitos gestores pensam, né? É dar condição de humanidade, né? E isso daí além de ser uma obrigação nossa, enquanto, né, saúde pública, instância pública, governamental, é uma obrigação, é um direito humano, né? E esse direito humano ele só tende a ser melhorado e a pessoa a ir para frente e conseguir superar muitas dificuldades. Nós somos agentes disso, né, enquanto SUS. E então, cuidar da pessoa. O que a gente fez? Pandemia, né? A pandemia veio, aqui em Florianópolis ficou muito gritante essa população, porque no primeiro momento, em março do ano passado, a gente viu que tudo fechou e eu pensei, eles vão morrer de fome. Por quê? Nós não temos aqui um restaurante popular, nós não temos aqui um comércio vasto, onde o comércio fechou, né? Os restaurantes fecharam, via de regra eles pediam comida e se alimentavam muitas vezes, se não é de uma ONG, né? É de um restaurante que dá o resto da comida. Então, como é que eles iam fazer? Né? Até mesmo o trabalho das ONGs, acredito eu que foi um tanto que, no primeiro momento, até por cuidado e cautela, né, de toda a situação pandêmica, também foram suspensos, então pensei, eles vão começar a morrer. Aí a gente começou a ver como fazer uma nota técnica na época, que desse essa sugestão aos outros municípios, principalmente minha preocupação era aqueles que não têm consultório na rua, né, onde não tinha equipe, e infelizmente, para piorar, esses dois grandes municípios, que foi Criciúma e Joinville, ficaram sem uma equipe, ficaram apenas com uma pessoa. Então, foi uma angústia bem grande e a gente começou a pensar como fazer essa nota técnica para que tenha pelo menos uma sugestão, que esses municípios se norteiem por algo que não faça vir a óbito tanta gente assim, que é inevitável. Então, a gente fez, né, aqui na DAPS, está publicada, em alinhamento com algumas questões, a gente foi, né, vasculhando, procurando outros documentos, como é que estava sendo feito nos outros estados, e a gente fez essa nota técnica que está na página da SES, acredito ainda, que deve estar ainda. E aí eu destaquei algumas coisas em relação a ela. Eu vou só falar que muita coisa, né, ninguém merece. Profissionais de saúde atuar em conjunto com SUAS, isso é uma premissa, né, gente? Eu acho que a pandemia veio, não sei se as meninas do SUAS estão aí, da SDS, são maravilhosas, a Carol, a Marília, um pessoal muito legal mesmo, assim, eu agradeço de coração tudo que eu aprendi com elas, né, nesse inteirinho, e em todos os municípios isso é para ontem, né, não só por conta da pandemia, mas isso é uma exigência do serviço da população em situação de rua, enquanto SUS, a gente ter essa proximidade, e também deles, dos SUAS, né. Em relação ao abrigamento, né, sabendo da dificuldade, daí se houve a sugestão de disponibilizar espaço público, assim como aqui foi em Florianópolis, ali na Passarela, também espaços públicos educacionais, já que as escolas na época estavam fechadas, centros esportivos, já que estavam suspensos, né, evitando também aglomeração e tendo a condição de dar um mínimo de higiene básica para essa população. Isso é uma coisa também que é perene, não pode ser só em decorrência de uma pandemia, isso que eu vou colocar, que não seja realizada uma política indiscriminada de internação compulsória dessas pessoas que têm situação de rua. O consultório na rua não é um serviço para encaminhar pessoas em situação de rua para a comunidade terapêutica. Ele é um serviço que pensa na integralidade do cuidado dessa população, no acesso e no segmento do cuidado. Tá? A saúde mental, nós temos em parceria, por isso é RAS, uma rede de atenção à saúde mental. Aí vem os CAPs, vem unidade de acolhimento, vem tudo que quer que seja. Né? Nos municípios em que a equipe, né, aí a gente coloca essa questão da aproximação com a intersetorialidade, necessaríssima, né, para ontem, nesse período da pandemia, e aonde não tivesse essa equipe de referência, que fosse elencada profissionais, né,
e eu coloco, né, aqui nos municípios onde não há consultório, Secretaria Municipal escalar uma equipe multiprofissional para poder assistir essa população, aplicando aí as sugestões da nota técnica. Então, vamos popular. Aí a gente fala de imunização, tá? Há um tempo atrás, uma canal, assim, a gente tem muita dificuldade, assim como também o médico falou de Niterói, porque lembrando daquilo que a gente podia fazer para catar o usuário na segunda dose. Né? Como é? Só para te passar fala? mais 10 minutinhos, tá? Porque senão Ai, beleza. a Divi não vai conseguir falar. Tá, então tá, vamos lá. Não tá acabando, acho que essa é a última. É a questão da imunização mesmo. Tá. E aí a Divi, nossa, tem que... a Divi sempre foi parceira, né? Acho que é a última, penúltima, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer, levantar esses números, tá? Blumenau, Criciúma, Florianópolis não relatou o número de pessoas que passaram pela imunização, Itajaí e Joinville. Então, o que acontece? É um número bem grande, né? Como vocês podem ver. Eu não sei se o Marcel de Blumenau está participando hoje com a gente, eu não me lembro, mas eu sei que teve contato com o gestor lá, né? Do Blumenau, a equipe eu falo do Marcel, me reporto a ele, como assim a toda a equipe, porque ele é o coordenador lá, e eles tiveram, eu vejo como sucesso, eles conseguiram quase 60% aplicar a segunda dose em Blumenau. A duras penas, com uma dificuldade muito grande de interlocução com a rede da intersetorialidade do SUAS lá, né? Ainda está muito frágil, rompida essa relação deles. Mesmo assim, eles conseguiram mais de 50%, em torno, acho que de 60%, essa aplicação da segunda dose, né? E, então, isso é o que a gente busca agora, né? Já que em Itajaí conseguiram fazer grande parte deles, Itajaí está presente, pode me corrigir, mas grande parte fez com a Janssen, né? Onde não havia necessidade de uma segunda dose, agora que está se aventando essa possibilidade aí. Mas, enfim, esse é o nosso eu acho que é uma das grandes desafios. Né? Eu cheguei a colocar algumas sugestões que, de repente, a gente pode falar depois, para dar espaço agora para a Div, mas até Itajaí, acho que a gente conversou, né, sobre isso no último encontro nosso, que é um momento que a gente tem que ver aonde que se localiza, se os nossos usuários do SUS são os mesmos que estão frequentando o SUS no município. Esse é o primeiro alinhamento que tem que se ter para buscar um roteiro, uma rota que eles possam estar fazendo para que a gente faça uma busca ativa para a segunda dose. Não dá para explicar muito rápido, mas depois a gente volta a esse assunto. Então, aí são, né, apenas algumas sugestões, né? Mapear o local profissional das SUAS, de novo, está trabalhando em conjunto, sabia a importância das medidas de prevenção, o que esses serviços, equipamentos que eles chamam no SUAS estão fazendo dentro dessa demanda. Abordagem social para pessoas em situação de rua, tem que manter as equipes de saúde informadas de como que está, porque nós temos a transmissão comunitária como nosso mote dentro do espaço da rua. São os grandes transmissores comunitários nesse sentido, porque eles passam de um município para o outro, né, em trânsito, os andarilhos, etc. Então, a gente não teve esse olhar. Isso é muito delicado e muito difícil. Mapear locais de permanência, e aí, pessoal, isso daí é uma prática do dia a dia de quem está no consultório na rua, vocês já sabem como é que né? Onde não tem, é necessário a atenção primária ter esse olhar, né? Porque há focos, né? Há locais específicos onde eles ficam aglutinados, e numa ação conjunta aí, em relação à imunização e ao cuidado em termos da pandemia, é necessário ter esse olhar, o município que não tem o consultório na rua. As regionais que recebem demandas dos municípios quanto à segurança, autocuidado, né? Uma coisa que a gente também... que a coisa é tão invisível que eu acredito que as regionais pouco recebam essas demandas, né? Em termos de dificuldade ou queixa. Podemos passar, acho que acabou, não me lembro como é que acaba. Aí tá, são questões assim, né, que talvez sejam interessantes para a gente estar respondendo, pensando sobre elas, né, Priscila, até para poder ter o norte aí do nosso próximo tema, né, como é que nós vamos estar direcionando o que nos falta de conhecimento, o que a intersetorialidade pode nos fornecer, o que nós temos e não estamos registrando enquanto conhecimento, né? Então é isso, eu agradeço, acho que eu passei dos 20 minutos, mas é que era bastante coisa, eu acho, e é povo muito diversificado, então eu acabei fazendo isso. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Ludi.
Na verdade, precisaria de mais tempo, né? Porque é um assunto que ele vai destrinchando outros, né? Mas eu acredito que nesse pouco tempo a gente conseguiu dar conta do recado. Eu sei que é bastante informação, como a Ludi falou, vai ficar disponível. Essa reunião está sendo gravada, então vocês vão poder utilizar os materiais, né? Posteriormente. E agora eu vou passar a palavra para a Divi, né? Eu acredito que seja a Arielle que esteja aqui conosco. Então, Arielle, está contigo a palavra. Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui para compartilhar a tela. Vocês conseguem visualização? Sim, só abrir ela no modo apresentação e eu acredito que já está tudo certo. Aí. Deixa eu puxar vocês aqui para o ladinho. Ok. Então, é muito bom, né, a gente ter esse espaço para estar conversando um pouco sobre a vacinação de um grupo tão vulnerável e com tantos desafios, né? Eu acho que é muito, como a colega falou anteriormente, a Ludmila, a gente tem muitos desafios, é muito difícil de estar fazendo a imunização desse público, principalmente no que diz respeito a dar continuidade, né? Aí quando a gente tem esquemas de 2 ou mais doses, quando se fala em vacinação de rotina, mas eu trouxe aqui um pouquinho do assunto para a gente estar discutindo. Então, o que a gente traz? Falando um pouquinho dos conceitos, né? Então, a população de rua seria um grupo muito heterogêneo, geralmente na pobreza extremas, com vínculos familiares interrompidos, fragilizados, não tem uma moradia convencional, né? Eles moram na rua mesmo, às vezes têm as caixas, ou estão morando em espaços públicos, enfim, não tem uma forma definida de sustento, ou é permanente, ou nem tem, ou é inexistente, às vezes tem os locais de acolhimento, principalmente durante a noite, e também tem ou não aqueles horários para as refeições, né? Isso a gente tem como fonte um decreto presidencial de 2009. Em relação à saúde, então, como todos sabemos, tem na Constituição que a saúde é o direito do cidadão e dever do Estado, né? Tendo também alinhado com o princípio do SUS, que garante a universalidade, integralidade e equidade. Então, o PNI, seguindo a Constituição e os princípios do SUS, ele garante, junto com as políticas nacionais, que o imunobiológico também deve ser oferecido à população de situação de rua. Mas aí, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a gente tem várias dificuldades, né? Algumas dificuldades de acesso, principalmente a essa população. Então, é uma população extremamente vulnerável. A gente percebe que nós temos aí de todas as faixas etárias, né? Claro que na grande maioria uma população adulta. No estudo que eu estava lendo, principalmente é do sexo masculino, né? Mas também temos crianças, poucas crianças, também temos idosos, mulheres, gestantes. Então, e aí ainda mais vulneráveis são as crianças e os idosos que estão nessa situação. Se eles não estão imunizados, tem mais risco, né, também de contrair uma doença imunoprevenível, de agravar, ou até mesmo nessa comunidade de estar iniciando um surto. E qual é a importância da vacinação, né? Aí, claro, como um todo, mas também para a população em situação de rua. Então, a vacinação ela vai sensibilizar o nosso sistema imunológico, fazendo que ele crie os anticorpos para interromper a cadeia de transmissão, principalmente das doenças, e as doenças que são passíveis da prevenção pela vacina. Mas ela só vai se tornar possível se a gente tiver o maior número de pessoas vacinadas.
Então, a gente tem que ter um número de pessoas vacinadas, homogeneamente vacinadas. O que isso quer dizer? Que no meu município ou no meu estado, eu posso ter um exemplo de 90% da cobertura vacinal de Covid, mas eu tenho que estar com 90% de cobertura vacinal para todos os municípios. Ou dentro de um município, eu tenho que estar com a cobertura adequada em todos os bairros. Então, isso seria uma cobertura homogênea e adequada para estar eliminando ou diminuindo a transmissão de alguma doença. E aí isso inclui também, né, ali o nosso grupo da população que está vivendo em situação de rua. Então, a gente também, claro que vai ter que ter uma proteção individual deles, porque eles são mais vulneráveis, mas também vai estar garantindo a proteção coletiva. E a vacina, a gente sabe que a gente tem um melhor custo-benefício, né? Porque sai muito mais em conta estar vacinando, o gasto com a vacina, do que depois mantendo a pessoa hospitalizada, né? Ou até mesmo, às vezes, na UTI. Então, a relação custo-benefício é muito melhor com a vacinação. Pensando agora em vacinação COVID, né? Eu até fiquei pensando quando veio o convite da Priscila, no contexto da pandemia. Então, hoje a gente fala muito na vacina do COVID, mas com a pandemia, as vacinas da rotina também ficaram muito esquecidas. Então, hoje a gente também tem que trabalhar muito a vacina da rotina, também para a população em situação de rua. Depois eu trago aqui, só para lembrar, quais são as vacinas da rotina e quais são as indicadas. Não é diferente das nossas, né? Não tem vacinação específica para esta população, são as mesmas que a gente tem na rotina para nós, né? Tanto para criança, quanto para adolescente, para adulto, para gestante, para idoso, e aí para nós mesmos, né? Enquanto trabalhadores da saúde. A gente cuida muito dos outros, mas precisamos olhar para as nossas cadernetas de vacinação para saber se estão em dia. Agora, falando um pouquinho da Covid. A gente está, então, aí na campanha desde o dia 18 de janeiro, né? Começamos com outros grupos, depois inseriu-se a população em situação de rua. Nós começamos principalmente com a vacina Sinovac e Butantan, depois foram inseridas a vacina da AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. Quando veio a vacina da Janssen, foi orientado que a gente utilizasse ela como referência para a população de rua. Por quê? Porque era dose única, então é mais fácil, né? Porque depois não teria a dificuldade para estar fazendo a busca ativa e fazendo a segunda dose. Hoje isso está um pouco incerto. A gente viu que na coletiva do ministro da Saúde, ele falou em segunda dose, mas a gente ainda não tem orientação do Ministério da Saúde referente a isso. Nós estamos aguardando. O que a gente já sabe, que a Janssen solicitou a avaliação da Anvisa para essa segunda dose, mas ainda não tem a resposta da Anvisa, tá? Então, por hora, permanece dose única para Janssen, até a gente ter nova orientação, tá? Então, pensando nas pessoas em situação de rua, se fizeram a vacina do Butantan, da Pfizer ou da AstraZeneca, precisam estar concluindo esquema com a segunda dose. Então, as equipes precisam organizar, e aí depois a gente conversa um pouquinho, talvez pensando em estratégias ou até mesmo das dificuldades, para estar concluindo o esquema, caso ainda não tenham feito. E na Janssen, até o momento, é a dose única. E a população em situação de rua, precisa ou não fazer reforço? Precisa. Todas as pessoas
acima de 18 anos que concluíram o esquema com a segunda dose há mais de 5 meses, ou pelo menos há 5 meses, precisam fazer a dose de reforço. Então, a população que vive em situação de rua também, tá? Porque pensando em imunização, eles têm os mesmos esquemas que nós temos, tanto em rotina quanto para vacinação de Covid. E aí, da rotina vai depender da faixa etária, tá? Depois a gente abre para as dúvidas, né, Priscila? Exatamente. Aqui, passando um pouquinho, só para mostrar como que a gente está. Esse é o site, o nosso vacinômetro, ele está disponível pelo site do coronavírus, também tem um link pelo site da DIV. Lá a gente tem aqui embaixo, vocês podem visualizar que tem a aba de 1 a 14, daqui a pouquinho, no próximo slide, eu vou mostrar a aba 5, que vocês podem ver por grupo prioritário, e aí a gente vai ter como está a vacinação da população em situação de rua, tá? Passando o mouse vai dar para ver por município, e aí eles têm vários filtros que dá para estar visualizando o município de vocês e também por grupo prioritário, por dose, por laboratório, enfim, tem várias possibilidades nesse vacinômetro. Então, a gente já consegue ver que na primeira dose nós temos aqui uma cobertura vacinal de 93% e para a segunda dose de 79%. Quando a gente fala aqui em população vacinável, é a população acima de 12 anos de idade, tá? Que é o que hoje a gente está vacinando. Em população geral, é toda a população do estado de Santa Catarina. E aqui, então, nós temos as pessoas em situação de rua vacinadas com Covid-19. A estimativa que a gente tem desse público foi a estimativa enviada pelo Ministério da Saúde, foi uma estimativa de 5.343, difere um pouquinho do que a Ludmila passou ali de 2018, mas é uma estimativa, né? A gente nunca vai ter um número exato. Então, o que a gente tem aqui? Que foram vacinados 1.700 no estado todo, tá? Como eu falei, depois vocês podem estar acessando e olhando por um município, dá para ver aqui, vocês conseguem ver que eu estou mexendo o mouse, né? Sim, sim. Tá, dá para ver aqui que dá para filtrar por regional e por município, tá? E aí aqui você escolhe o grupo prioritário. Então, nós temos vacinado com a D1 1.709 pessoas e com a D2 ou dose única. Por isso que aqui a gente tem um número maior, tá? Porque ela pegou a dose única da Janssen, 1.776. Isso corresponde D1 32% e D2 33%. Está muito baixo. Mas aí o que a gente pode pensar? Pode pensar que realmente não estão sendo vacinados, é uma das possibilidades. A gente também já percebeu que tem alguns registros que eles não foram registrados como pessoas em situação de rua, foram registrados por faixa etária, então é erro de registro. Então, o município precisa avaliar por que está baixo. Essas reflexões a gente acaba fazendo nas nossas reuniões técnicas com as regionais de saúde, mas eu acho que isso também é muito importante agora nesse projeto para estar trabalhando especificamente com esse grupo, considerando que é um grupo vulnerável, né, para saber o que acontece realmente, se é a dificuldade de acesso, se eles estão se recusando, né, o que de fato acontece por a gente estar com esses números tão baixos, né? Então, a gente deixa aí como dica, né, esse vacinômetro para os municípios estarem mexendo, utilizando como ferramenta para estar visualizando mais o seu município especificamente, tá? E aí tem várias outras abas que dá para trabalhar
mais detalhadamente. Então, o que eu trouxe aqui como alguns desafios que a gente pensou aqui enquanto equipe? Claro que deve ter muitos outros. Eu acho que a troca de experiência aqui entre os municípios é muito gratificante e ajuda muito, né? O que foi bom para um pode ajudar para outro, que não foi tão positivo também, né? Faz o outro melhorar. Então, o que a gente conseguiu pensar? A identificação por um meio de documento oficial. Por que isso dificulta na imunização? Pela questão do registro. Para registrar no sistema de informação do Ministério da Saúde, precisa ter um documento, precisa ter o cartão nacional do SUS ou o CPF. Então, e aí existe a lei, né, que a vacinação da população da situação de rua não pode ser negada por falta de documento. Mas, por outro lado, não tem como registrar se não tiver um documento. Então, aí já é um impasse. O que a gente tem orientado, né? Que se tenha essa parceria, né? O que a Ludmila até colocou também ali na fala dela, que foi uma dificuldade relatada por um município, né? Essa dificuldade de intersetoriedade, né? Entre os setores, mas precisa ter, porque aí precisa ter o auxílio, né, da assistência social, trabalhando ali junto com a saúde, para essa questão de ter o documento, de ter o cartão nacional do SUS, para que seja efetuado o registro desse cidadão, para que seja, de fato, feito a vacinação, né, e às vezes isso também seja uma questão de não estar subindo a informação, porque talvez esteja sendo aplicada a vacina, mas elas não estejam conseguindo registrar no sistema oficial, por não ter concluindo ainda a documentação, né? Então, aí eu já trago o registro como um grande desafio, eu acho que está sendo, sim, uma dificuldade para as vacinadoras, para as equipes de vacinação na ponta. Outra dificuldade são as vacinas, né, em si, porque ela requer, nesse caso, requer toda uma estratégia de vacinação extramuro. Hoje eu não vejo mais tanto, porque desde o início da pandemia a gente tem trabalhado muito isso. Os municípios estão, eu acho que todos eles, de certa forma, estão trabalhando com vacinação extramuro, porque as estratégias estão principalmente voltadas em drive-thrus, em locais de que sai da unidade de saúde. Então isso é a vacinação extramuro, né? Estou saindo da minha sala de vacina, estou levando a vacina para outro local, então tem todo um cuidado com essa vacina para que ela não perca a qualidade. E a conclusão dos esquemas, né? Porque precisa ser realizada uma busca ativa dessas pessoas, desses cidadãos, e eles são uma população itinerária, né? Então, nem sempre estão no mesmo local, então é difícil de fazer, voltar, né? Retornar, às vezes, 6 meses depois, para estar concluindo um esquema, ou agora para dose de reforço, está retornando 5 meses depois para estar fazendo a dose de reforço, né? Então, acho também que é uma grande dificuldade, ou pegando aqui para o gancho das vacinas de rotina, né? Que às vezes são de 3 esquemas com reforço, então como que a gente vai estar fazendo isso e concluindo o esquema dessa população? Então é muito difícil, porque às vezes a gente não sabe nem para que município essa pessoa foi, né? Saiu do meu município e aí foi para onde? Ou foi para que estado? Ou foi... Então, é muito complicado mesmo. Às vezes, eles não têm o cuidado de estar guardando o documento de vacinação, a carteira de vacinação, eles perdem. E aí, perdeu, faz o quê? Considera não vacinado, se não tiver registro em nenhum sistema. Mas hoje, né, com
com a tecnologia, com os sistemas de informação, um dos objetivos é que se tenha o registro, justamente para ter o registro em qualquer município do estado ou em qualquer ente federativo do país. Então, para que, mesmo que ele tenha perdido, mesmo que ele perca o papel, isso esteja registrado no sistema e aí possa se resgatar, né? Mas se de nenhuma maneira ele consiga o resgate, ele vai ser considerado não vacinado e precisa reiniciar os esquemas de acordo com a faixa etária do momento, né? Então, eu acho que desafios, sim, são muitos, né? Principalmente para essa população que a gente está conversando hoje, são mais, né? São mais ainda por não ser uma população de residência fixa, mas eu acho que conversando e trabalhando e conversando mais especificamente sobre eles, trabalhando e trocando experiências, a gente vai conseguindo melhorar um pouquinho, né? O que a gente pensou em estratégias, o que já acontece, o que a gente viu agora com a campanha de Covid que já vem acontecendo e que a gente pode trazer para a vacinação da rotina também, né? Aproveitar essas estratégias com a vacinação extramuro, a vacinação nos abrigos, né? Talvez em horários fora da rotina, né? Nos horários que eles vão, os horários que eles procuram, horários final de tarde, né? Aí depende da estratégia de cada município ou da rotina de cada município, que eu também não saberia estar falando aqui nesse momento, não é de minha propriedade. Parcerias com outros órgãos, com outras instituições, às vezes até mesmo com as universidades, e o próprio consultório de rua, né, que eu acho que hoje agrega muito nesse sentido e tem facilitado muito o acesso para essa população. Então, assim, é isso que eu trouxe. Eu tenho aqui uns slidezinhos extras, eu não sei se cabe eu falar um pouquinho, Priscila, ou se a gente... Cabe sim, a gente ainda tem um tempinho. O pessoal que aguenta. Que ótimo. Como eu falei, eu incluí aqui as vacinas da rotina e de todas as faixas etárias. Eu fui ler um pouquinho quando a Priscila me falou, eu fiquei pensando, nossa, porque eu comecei a imaginar o que a gente vê, né, nas nossas ruas, aqui ao entorno do meu bairro, da minha comunidade, enfim. Será que tem criança? E eu comecei, né, a pensar, teoricamente, não devia ter, tem um conselho tutelar, mas sim, infelizmente a gente tem crianças em situação de rua, tem adolescentes, né? E aí tem adultos gestantes, enfim. Então, eu trouxe um pouquinho, né? Vou falar rapidamente, é um assunto muito extenso, imunização, tem muita coisa para a gente conversar. E, assim, material, a gente tem bastante material, caso vocês se interessem, também queiram futuramente, a gente pode estar marcando outros encontros e falar, talvez, separadamente de cada assunto. Então, hoje, o Programa Nacional, ele contempla 48 imunobiológicos na rotina, é bastante coisa. Então, já temos vacinadores fugindo das salas, coitados, de tanta, né, tanta rotina, tanta vacina que a gente tem entre soros e imunoglobulinas. E aí a gente tem o calendário para todo mundo, já não é mais só para a infância. E o que a gente tem? Pensando ali no calendário da criança. Então, quando a criança nasce, ela já vai ter a vacina BCG e de hepatite B. Geralmente já é feito na maternidade. Se não é feito na maternidade, ela pode estar fazendo sim na unidade de saúde. Isso também vai variar de acordo com a estratégia de cada município. Depois, aos 2 meses, isso aqui é a rotina, mas cada vacina tem sua particularidade, tem a faixa etária. Se a criança perdeu nessa idade, ela pode estar fazendo depois, dependendo da idade que ela aparece na unidade de saúde. Cada vacina vai ter uma idade limite. Então, se encontra uma criança, por exemplo,
com 4 anos em situação de rua, sem nenhum documento, sem nenhuma carteira de vacinação, sem nada, vai levar para a vacinadora, para a unidade de saúde, e ela vai adequar de acordo com a faixa etária que a criança está. Hoje ela tem 4 anos, então qual vacina ela pode receber nesse momento? E aí a vacinadora vai fazer o esquema desta idade. E aí vai aprazar de acordo e vai colocar em dia, tá? Então, quando nasce a criança faz essas 2 vacinas, e aí, subsequentemente, vai aprazando as demais. Aos 2 meses, ela começa o esquema da poliomielite, da pneumocócica 10, da penta e da rotavírus. Aos 3 meses, ela começa a meningo C. Aos 4, ela faz a segunda dose da polio, da pneumo, da penta e da rota. Aos 5 meses, ela faz a segunda dose da meningo C. Aos 6 meses, ela vai fazer a terceira dose da polio, da penta, e aí toda a campanha de influenza, ela começa a vacina da gripe. Aos 9 meses, vai ter a primeira dose da vacina contra a febre amarela. Com 1 ano, começa a dose de reforço da pneumo 10, da meningo C e a primeira dose da tríplice viral. Tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Pentavalente, vocês sabem? O que protege? Pentavalente deu um branco. Difteria, cachumba, tétano. Gente, deu um branco na pessoa agora. Difteria, cachumba, tétano, são 5. Fugiu, socorro! Essa foi bonita, daqui a pouco eu vou lembrar. E aí tem o reforço do tétano. Espero que daqui a pouco venha. Se alguém quiser soprar, eu aceito. Hepatite com ano, pneuma, meningo e a tríplice, que é sarampo, cachumba e rubéola. Com 1 ano e 3 meses, o primeiro reforço da polio, da DTP, que é a tríplice bacteriana, que é a difteria, a tétano e a coqueluche, que é o reforço da penta, e aí a penta são essas 3, mais a hemófilo influenzae, mais a hepatite B, lembrei. Aos 4 anos, tem o segundo reforço da polio e o segundo reforço da DTP, mais um reforço da febre amarela e a varicela, que é o reforço. As vacinas dos adolescentes. Então, com 11 e 12 anos, nós temos a meningo ACWY, com 9 a 14 anos para meninas HPV e de 11 a 14 para meninos HPV. Gestantes. Muito importante, né? Eu acho que é um grupo também dentro de situação de rua, que já são vulneráveis. Tem as gestantes, que são bem vulneráveis, né? Ainda mais. Precisam ter a vacina da hepatite B, DTPA, uma dose a cada gestação, e a dupla adulto, que é difteria e tétano. Para idosos, a hepatite B, da gripe, todo ano, campanha, e a dupla adulto, que também é tétano e difteria. E agora, para nós, profissionais da saúde. Agora, cada um fica pensando aí na sua carteirinha de vacinação, né? Temos que ter 3 doses da vacina da hepatite B, temos que ter a vacina DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche, é a acelular, tá? Tem que ter pelo menos uma dose da acelular, então é aquela dose que a gente tem um esquema com DT, mas tem que ter pelo menos uma dose da acelular.
temos que ter 2 doses de varicela para os profissionais da área assistencial, 2 doses da vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, independente da faixa etária, e aí as doses tétano e difteria com complemento da celular e a dose anual da gripe. E aí, nesses todos aqui que estão nessa tela, a vacina da Covid. Então, era isso. Desculpem ali o lapso da vacina penta, mas é bastante coisa, a gente sempre tem que ter colinha, mas eu ainda lembrei. É muita coisa. Sabe que até eu me deu branco, eu digo, não vou falar, porque vai que eu fale errado, eu vou passar vergonha. Ai, só agradecer, Arielle, a tua disponibilidade, né, por ter topado esse desafio aí de trabalhar a vacinação com a população em situação de rua, né, agradecer mesmo, e eu acredito sim que seja importante a gente trabalhar as outras vacinas também, né, trabalhar toda essa questão aí das estratégias que os municípios vêm fazendo, e agradecer a Arielle, agradecer a Ludmila, e a gente, se as convidadas, né, quiserem permanecer, ou se tiverem outro compromisso, né, sintam-se à vontade. Eu agradeço, assim, do fundo do meu coração, o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês, e o COSENT, com certeza, está à disposição para ajudar vocês no que precisarem. Gente, eu só quero falar, eu levantando a mão, a faladeira, antes que a Arielle vá. Arielle, assim, eu amei a sua apresentação e, assim, é um sonho meu já, e das equipes também, elas sabem da importância da carteira de vacinação, né? Que não é só, a questão não é só o foco dentro da pandemia, claro, né? Pela mortalidade, pela toda a severidade do pós-Covid, mas, fundamentalmente, assim, é resgatar isso, esse direito inerente de todo cidadão a essa carta de vacinação, né, que você colocou agora. Eu já fiz um trabalho uma vez com a Graça e da DIV, né, em relação à violência envolvendo crianças em situação de rua. Só o detalhe assim, importante que a Arielle lembrou, né, porque esse segmento, apesar de nós não vermos na rua, né, ele existe, e ele é contundente, e a gente tem que, só para fazer o diferencial, a criança que está em situação de rua não necessariamente dorme na rua, né? Toda criança que está em situação, que está na rua, em horário que teoricamente seria um horário para ela estar fazendo outras coisas, vendendo alguma coisa, né? Pedindo dinheiro como os outros também, né? Ou junto, nucleado ao pessoal, a galera que mora na rua, essas crianças estão em situação de rua, né? Apesar de terem uma casa para dormir. Então, às vezes a gente pensa, não, é aquele que mora, não, também é essa criança. E essa criança, por estar nesta situação, e aí eu agradeço imensamente você ter se resgatado esse segmento, que é muito importante da gente estar falando, porque a princípio parece que não existe, até por conta de todo um equipamento do SUAS, está dando conta, né, o Conselho Tutelar, que é um órgão à parte, mas que está trabalhando junto para o cuidado dessa população, o ECA existente, existe bastante, e a gente, enquanto atenção primária, tem que estar muito próximo de vocês aí, da DIV, principalmente nesse momento, para que surja uma coisa tão sofrida aí que a gente está vivendo, algo bom, né? Que é essa aproximação, porque assim como a gente depende do SUAS, em várias ações a gente depende né, do conhecimento que vocês produzem, que vocês articulam, e vocês também, provavelmente, enriqueceriam muito fazendo essa troca junto com a gente aqui. Obrigada. É isso, então. Muito obrigada, meninas. Gente, sobre o nosso próximo encontro, então. Que dia vocês acreditam que seja melhor? Eu penso que no início do mês seja mais interessante, porque lá pela metade do mês até o final, o pessoal começa a tirar férias, né? Começa a pensar muito aí nas festividades do fim do ano, e eu tenho medo de causar um esvaziamento na nossa reunião. Então, eu pensei no início do mês. O que vocês acham? Vocês acham que pode estar muito em cima do laço? Será que fica legal assim? O que vocês pensam? Eu pensei, deixa eu ver aqui, no dia 10, sexta-feira, à tarde.
O que vocês acham? Fica muito pesado aí no trabalho? Olha, oi. Não, para nós, tranquilo. Sou Bimael aqui, enfermeiro do consultório na rua de Joinville. Para nós, tranquilo. Nesse horário, se for dia 10 desse mesmo horário, das 14 às 16, tranquilo, beleza? Certo. Alguém contra, gente, ou com alguma agenda muito importante que talvez a gente precise remanejar? Tá, então a gente fechou no dia 10 o nosso segundo encontro, então das 14 às 16 horas em ponto, né? E o tema agora a gente precisa fechar. O que vocês acreditam que seja importante a gente discutir no nosso próximo encontro? E quem vocês pensariam em chamar para essa conversa? Minha opinião, tá? Essa questão da população, das crianças, na verdade, em situação de rua, me preocupou bastante, né? E talvez, penso que seja importante a gente chamar o pessoal da assistência social daqui do estado para fazer esse diálogo com a gente, porque eles foram convidados, hoje, infelizmente, eles não puderam participar, porque tem as agendas internas, né? Mas que talvez seja importante a gente falar com eles, né? E eles possam trazer uns dados para a gente, enfim. Pode falar, Luiz. Vou lá eu de novo, né? Assim, eu chamei as meninas lá, porque lá é mais ou menos o SUAS e primo do SUS, né? Então, lá eles têm o quê? Eles têm a média e a alta complexidade. Alta complexidade referência a abrigos, né? E a média complexidade, os equipamentos do centro POP. Abrigos de casa de passagem, abrigo, e tem mais um outro, que eu não me lembro o nome direito. Aí, então, o que eu acho interessante? Uma coisa que eu chamei elas para que a gente pensasse em relação ao fluxo do cuidado entre SUAS e SUS. É muito complicada, em alguns municípios é complicada essa conversa, é aberto, o que eu estou falando está muito aberto, eu acho que o pessoal que está na ponta, aí, a Carlinha, a Ana, o Abimael, tem mais alguém de consultório na rua, deve falar, né? Porque, assim, o que a gente estava pensando em fazer com a Carol, com a Maíra, pelo menos uma nota informativa, onde se regrasse isso. Há uma série de regras que são ineficazes, que se impõem dentro do fluxo do cuidado, principalmente no momento de pandemia, né? Na entrada desses abrigos, há uma carência muito grande desse tipo de serviço. Como pensar isso? Isso também envolve família, né? Envolve a questão da criança e da mãe que está tendo. Você teve exemplos agora há pouco tempo, né? Aqui no nosso estado também, né? As crianças são separadas da mãe enquanto recém-nascidos, né? Por não poderem ter condição de estar ficando na rua, é claro, entendemos, mas também então o município tem que ter um aparato para poder receber essas mães, para não separar as mães das crianças. Então, uma mulher de rua gestante hoje, vocês sabem que inevitavelmente ela vai perder o filho dela. A gente pode pensar, não, porque isso daí é normal, porque não é normal, né? A gente não pode naturalizar isso, apesar de ter uma série de fatores que levam essa pessoa, essa mulher a gestar, né? Obrigar uma imunização é inaceitável, né? A atitude de você ser laqueada, fazer uma laqueadura sem ter o teu desejo, isso aí não é possível fazer, né? Dentro de qualquer outro tipo de lei. Então, estou só jogando, mas acho que quem tem que falar mesmo é o pessoal que está na rua. É o pessoal, a Carlinha, o Abimael, que vocês... E a relação também de encaminhamento e a fala entre saúde mental e consultório na rua, ou saúde mental e pessoas em situação de rua. Sim, a Carla colocou aqui no bate-papo que a sugestão dela seria a garantia de acesso aos serviços, mas eu acredito que a Carla quis trazer aqui o mesmo link que tu levantou, Luide, em relação ao SUAS e o SUS, né? Esse link de acesso entre as duas áreas. Então, a gente poderia fechar esse tema, Luide, daí com esse contato, então, com o pessoal da SUAS, e daí a gente não aborda tanto essa questão da criança, mas a gente aborda essa questão do acesso. A gente trabalha com essa questão do acesso e depois talvez afunilhe a nossa proposta para trazer as crianças e as gestantes. Fechou? O que vocês acham, gente? Vocês concordam? Vocês acham que o tema vai ficar muito aberto? Não, concordamos, sabe? A questão do acesso é importante, até mesmo porque os colegas da atenção primária muitas vezes não entendem, né, essa situação da pessoa em situação de rua ter o acesso, né, que o direito é qualquer unidade de saúde, enfim, né?
Então, existe muito, diríamos assim, pelo menos aqui em Joinville, né? Uma contra-referência, né, da pessoa em situação de rua, sendo que não seria algo para nós atender. O usuário, ele bateu a porta da unidade, e a partir do momento que ele bate na porta da unidade, ele é da unidade, né? Então, teoricamente, não precisaria do consultório na rua estar ali. Pelo menos foi o primeiro atendimento, né? E aí, muitas vezes, isso acontece aqui em Joinville. Então, acho que esse acesso, né, se é algo que acontece também nos outros municípios, acho que a gente pode discutir aqui, né? Outra coisa também, quem sabe para um outro encontro, a minha sugestão é sobre a questão, a colega da Dívia, e ela passou, né, a questão do cadastro, né? E aqui a gente recebeu muitas negativas de pessoas em situação de rua, que não tinha CPF, né, nem o cartão SUS no momento, e alguns a gente vacinou e deu como inconsistência, e depois acabamos não tendo como vacinar mais, né? Então, fica aí a grande pergunta, né? O que é mais importante? A pessoa está imunizada ou notificada? Porque, às vezes, as duas coisas não dão certo, né? Quem trabalha na ponta sabe que, né, você, por exemplo, sai para fazer uma ação na rua, né? Então, a gente não tem condições, às vezes, não tem um sistema na mão, falta muitas coisas ali. Então, a opção, às vezes, vai ser não vacinar essa pessoa devido a gente ter que responder muitas coisas aí, né, pela questão da inconsistência, né? Então, acho que é algo importante que deve ser discutido, né, porque muitas pessoas realmente não vai ter como notificar, não vai ter CPF no momento, e são pessoas, às vezes, que são trecheiros, que a gente chama, né, ou andarilhos, enfim, né, que estão de passagem, então não tem como fazer aquela logística, ir pela assistência social, fazer documento, e, enfim, ele está passando por ali, ele diz que quer vacina, né? Então, ou você vacina, ou não vacina, porque aí não vai ter condições. Então, são casos importantes assim, que eu vejo que merecem uma discussão, né? Obrigada pelo relato, Abimael. Eu acredito que seja realmente muito importante, então, talvez para um próximo encontro a gente trazer aí as estratégias para minimizar esse problema, porque, querendo ou não, ele é um problema, né? Deixar de vacinar só porque a pessoa não tem um documento, ele acaba se tornando um problema de saúde pública. Então, eu acho que a gente pode afunilar essa ideia para o próximo encontro, né? Então, o segundo encontro, a gente trabalha, então, com essa questão do acesso, né? Pelo que eu pude perceber pela fala do Abimael e da Carla e também da Lud, ele é um problema ainda. Então, a gente falta esse esclarecimento. Talvez como produto desse nosso próximo encontro, a gente pode pensar uma nota técnica conjunta, né? SES e COSENS, talvez até passar em CIB, passar em CIR, enfim, a gente pode trabalhar essas questões melhores. Mas, assim, vamos utilizar esse encontro para a gente ter informações tanto dos municípios que vão participar com a gente, quanto informações, inclusive, de outros setores, como a própria SUAS. Vamos sair desse próximo encontro com uma proposta de uma construção de uma nota técnica conjunta, né, para melhorar esse acesso aí das pessoas em situação de rua. Podemos fechar assim, gente, então, dia 10 de dezembro, né, tá bem em cima, então se organizem para participar. Lud, após terminar aqui a reunião, eu já vou te chamar para a gente tentar conversar aí com os outros atores da assistência social, para que essa reunião a gente possa ser bem produtiva assim, em relação às informações, tá bom, gente? Então, eu solicito que vocês preencham a nossa avaliação aqui, eu vou enviar ela também no WhatsApp, né, a avaliação do nosso encontro. Espero vocês, então, no dia 10, e a gente segue à disposição. Lud é uma parceira nossa aqui, né? Vai ficar com a gente até o fim aqui nos encontros. Tomara. Estou meio feliz, assim, de estar sendo... A gente está se ganhando forças, né? Isso tudo, e a gente sabe do quanto a gente fica frágil, e estava, né? Abimael aí, que pode dizer, a Carlinha, ainda é muito difícil no nosso estado, tá? Criando visibilidade, eu acho que é fundamental e veio como um presente aí para o pessoal que está na ponta. Ai, que bom. Então tá bom, gente. Obrigada, tenha um ótimo dia de trabalho e a gente se vê no nosso próximo encontro no dia 10, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui. Tchau, tchau. Tá, tchau.